Bom dia. Bom dia, a live se estabeleceu. Agora a gente vai ler 1 Crônicas. A gente vai ler 1 Crônicas. Bom dia pra vocês. Hoje vai ser Natal, né? Meia-noite já é Natal. Vamos ver. 1 Crônicas. Onde a gente leu 8, a gente vai ler o 9, tá? Os que voltaram do cativeiro, tá? E aí a gente vai ler o capítulo 9. Então vamos lá. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por esse tempo, Pai. Que o Natal seja um lembrete para nós, da sua vida, Senhor. Do seu sacrifício, de tudo que o Senhor fez. Hoje à meia-noite é Natal, Pai, mas nós sabemos que o Natal, o significado dele é o seu nascimento, é a sua vida e a sua morte. Que em nome de Jesus a nossa aliança seja renovada com o Senhor. Que o Senhor seja a fonte de tudo que há na nossa vida, porque o Senhor é tudo. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender a sua palavra, a estar firmado os pés no seu caminho, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, bom dia. A gente vai ler. E amanhã eu vou trazer o estudo, tá? Amanhã eu vou trazer o estudo, eu vou vir mais cedo, porque eu vou trazer o estudo porque Deus não mente, tá? Então vai ser amanhã. E é um estudo assim, ficou bem longo, ficou bem explicado também, mas olha, é bem maçante, tá? Porque a gente vai ler muitos capítulos, versículos de Bíblia. Amanhã a gente vai trazer o estudo completo, tá? Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Então amanhã eu venho mais cedo, porque eu nem sei se vai dar 2 horas, 3 horas, eu nem sei quantas horas vai dar. Porque o estudo tá assim bem completo. O que eu demorei 4 anos para entender, eu tentei mastigar o máximo que eu pude. Então tomara que até uma criança entenda, né? Um bebê entenda. Eu tentei deixar bem mastigado o estudo, bem simples. Mas eu demorei 4 anos para entender tudo isso. Então assim, é muita coisa. Tá? Eu gostaria de colocar mais, mas não tem como, né? Porque aí não dá pra me colocar 4 anos de experiência com Deus dentro de um estudo, tá? Mas eu tentei colocar o máximo que eu pude, que eu acho importante, tá? Então, assim, vai surpreender, porque com certeza você vai, sobre alguns textos, você vai ter uma nova visão. Tem revelações, tem o estudo que eu fiz da Bíblia durante todo esse tempo. Tem pregadores também que abriram uma nova visão, que eu fui estudar para ver se era verdade. Então, assim, é um estudo muito grande, muito completo e vale a pena. E a gente vai terminar esse estudo amanhã, tá? Eu revisei também, né? Vou fazer mais uma parte hoje de revisão do que eu já ensinei aqui, que eu já aprendi, que a gente já falou sobre o diabo, a gente já falou sobre Deus Pai. A gente veio com uma parte de Jesus, né? Então agora a gente vai com a conclusão de tudo isso e é forte, tá? Eu orei, pedi para que o Espírito Santo me abençoasse, me desse direção para esse estudo, porque eu não sabia para onde fechar, né? Sabia o que dizer, mas não para onde fechar, assim. E aí eu orei e pedi ao Espírito Santo que ele me desse direcionamento, porque eu entreguei para ele. Falei, ó, o povo é teu, a palavra é tua. E diz o que o senhor quer dizer, me direciona no estudo. E, gente, foi assim, ó, ponto a ponto, sabe? Então, vai estar maravilhoso. É amanhã, tá? Amanhã que eu vou trazer o estudo. Hoje a gente vai ler mais um capítulo de 1 Crônicas 9, tá? Então, fala assim. Os que voltaram do cativeiro. Tem uma breve explicação aqui, tá? Eu acho que amanhã eu venho umas 6 horas aqui, tá? Porque eu acho que 6, 7, 8, 9, umas 6 horas eu vou aparecer por aqui, tá? Então, ó, os que voltaram do cativeiro.
Estas listas de famílias, sacerdotes, levitas, guardas do templo e outros levitas que voltaram do cativeiro surpreende o leitor, pois aparece antes mesmo de falar de Saul e Davi. No entanto, serve para mostrar que mesmo castigando seu povo, Deus não o abandonou. Na verdade, Deus não nos abandona em momento algum. A gente que não fica sensível a ouvir a voz de Deus. Pelo pecado, pela distração, pela falta de oração. E a gente vai ficando assim, insensível, né? Mas quando a gente está em contato com Deus, orando todos os dias, falando com Deus, lendo a sua palavra, a gente fica muito sensível. E às vezes Deus fala com a gente mais de uma vez por dia, sabe? Num sentimento, num toque que o Espírito Santo dá na nossa cabeça, em alguma coisa que acontece na natureza, tá? Então Deus fala de várias maneiras. Então vamos lá, ó. 1 Crônicas 9. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel, de acordo com as suas famílias, e isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado como prisioneiro para a Babilônia. Então, essa lista é de quem voltou da Babilônia, tá? Esse povo que vai voltar, ó. O povo de Judá havia sido levado como prisioneiro para a Babilônia como um castigo pelos seus pecados de idolatria, tá? Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas da tribo de Judá, Benjamim, Efraim, Manassés. Efraim e Manassés eram filhos de José. Foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moravam em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Uatai, filho de Amiúde e neto de Onri. Entre os seus antepassados estavam Inri e Bani. Provavelmente a gente vai falar de muitos nomes ainda, porque estamos nas descendências, tá? O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zerá, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Asenuá. Ibneias, filho de Jeroão. Elá, filho de Uzi e neto de Micre. Mesulã, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de família. Os sacerdotes que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaia, Jeoiaribe e Jaquim. Nossa, hoje eu tô difícil de falar nome. Tem dia que parece que eu tô terrível para falar nome, gente. Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Ilquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok e trineto de Meraiote e tretaneto de Aitube. Adaías era filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias, são vários nomes. Masaia, filho de Adiel, filho de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. Havia 1.760 sacerdotes que eram chefes de família. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Os levitas que moravam em Jerusalém. Graças a Deus. Acaba, eu acho que acaba, o capítulo 10, 11, vai acabar essas descendências por aqui. Amanhã tem estudo e o próximo capítulo já não é descendência, já é história, tá? Então, vamos lá. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas:
Semaias, filho de Azube, neto de Azicrã e bisneto de Asabias. Ele era do grupo da família de Merari. Baquebacar, Eres e Galal. Matanias, filho de Mica, neto de Zincre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaias, neto de Galal e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Os guardas do templo que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon e Aimã. Salum era chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de família têm sido guardas do portão do rei, que ficava ao lado leste do templo. Antigamente eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes dos grupos de família de Corá eram encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido quando eram encarregados do acampamento de Deus. A tenda da presença é o tabernáculo. E esse povo, levitas, eles eram encarregados de tudo ali. Eles faziam o serviço do templo, eles eram auxiliares no sacrifício, tá? Então, tudo que tinha para fazer. Aí desmontava o templo, eles levavam esse templo, né, as coisas do templo nas costas, tá? Então, eles carregavam. Então, tudo eles eram encarregados. Salum, filho de Coré e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo das famílias de Corá eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença, ou seja, o tabernáculo, que era o templo antigamente, era uma barraca de lona, né, uma lona, tecidos bem grande. A entrada da tenda da presença de Deus com os seus antepassados haviam sido quando eram encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, tá vendo? Hoje eu tô difícil de falar nome. Também era guarda da entrada da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que havia colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Eles e seus descendentes guardavam o portão da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste. Cada portão tinha guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. A gente ainda tá falando de descendência, então é um texto maçante, tá? Estamos falando aqui dos guardas do templo, né? Aí fala assim, ó, 1 Crônicas 9, 25. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guarda-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho e também vigiavam os cômodos dos templos e as coisas guardadas ali. Tá falando do templo de Salomão, aquele que foi construído para Deus, e eles eram vigias, tá? Eram guardas. Eles moravam perto do templo, porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas, tá? 1 Crônicas 9, 28. Os outros levitas eram responsáveis, levitas da tribo de Levi, foi um povo separado para o serviço exclusivamente do templo.
Da família de Arão descendia sumos sacerdotes e sacerdotes, e os outros levitas da tribo de Levi eram encarregados de ajudar no sacrifício, de carregar as coisas do templo, de lavar as bacias, enfim, todo o trabalho que tinha a ver com a adoração, né, o sacrifício para Deus. Então, ó, os outros levitas. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia encarregados dos outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Eles misturavam também porque eles faziam incenso, tá? Um incenso para ser queimado na menorá, que é um candelabro assim, ó. Um candelabro que tem vários lugares de colocar incenso. Um levita chamado Matias, que era o filho mais velho de Salum. Um levita chamado Matitias, não é Matias, é Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo da família de Corá. Já vou falar sobre Corá, que era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membro do grupo das famílias de Coate, estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados do templo. Então tinha pão como oferenda, né? Como oferta, tá? A gente não fala oferenda, a gente fala oferta, e no candomblé se fala oferenda. Mas é a oferta que a gente faz, tá? Alguns fazem para uns, outros fazem para outros, nós fazemos para Deus. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música do templo. O chefe dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço dia e noite. Essa oferenda de pão e de vinho se tornou o corpo e o sangue de Jesus. Então hoje a gente faz a ceia de Cristo, tá? Antigamente se colocava no templo pão, colocava-se vinho, queimava-se incenso, fazia-se sacrifício de animais. Hoje Jesus é o próprio sacrifício vivo, então nós não queimamos e fazemos ofertas de alimentos, mas nós fazemos a ceia do Senhor, que é o corpo e o sangue de Cristo representado no vinho, que não é vinho alcoólico, é o vinho, suco da uva. E naquele tempo também o suco da uva que fermentava, ele não era extremamente alcoólico como hoje. Ele era colocado na água porque a água não tinha saneamento básico. Então, quando se fala Jesus tomava vinho, na verdade Jesus tomava suco de uva. E a fermentação era muito pouco alcoólica. Ela não tinha o teor alcoólico que se tem hoje. E também se tratava a água, tá? Então, hoje, em memória dessas ofertas de pão, de vinho, nós fazemos a ceia com o sacrifício de Cristo, tá? Representação do sacrifício de Cristo. Tá acabando a bateria. Vamos lá, tá acabando também aqui. Aí, ó, Corá, outra coisa. Corá foi um chefe levita, era um chefe da tribo dele, né? Da família dele ali. E junto com Datã e Abirão, que eram outros chefes, né, de famílias, ele se rebelou contra Moisés e Arão, que ele falou assim, nós também somos levitas, ou seja, nós também somos consagrados. Por que só o Arão pode ser sacerdote, sumo sacerdote, na verdade, o Arão era? E por que só o Moisés pode guiar o povo? Então, ele queria também fazer parte disso. E aí o Moisés lança um desafio, fala assim, então faz o seguinte, vocês estão querendo governar aí, né, ser sacerdote, pega a vara, que é o cajado que eles carregavam, esse cajado geralmente era para cuidar das ovelhas, pega esse cajado, né, esse bastão de madeira que eles carregavam e põe lá perto da Arca da Aliança. Aquele que florescer vai ser o que Deus escolher. E aí o cajado do Arão, ele floresce, né, também dá flores de amendoeira, e ele significa que Deus escolheu o Arão para continuar sendo o sumo sacerdote, ou seja, era a família dele que seriam sacerdotes, que levariam o culto, né? E aí esse Corá, nessa revolta dele, a hora que ele vê que realmente floresceu a vara do Arão,
e ele continua revoltado, o chão se abre, né? O chão se abre, ele é levado vivo, né, pelo chão, o Datã, o Abirão também, e esses 200, porque ele se revolta junto com Datã e Abirão, e mais 250 pessoas. Essas 250 pessoas são ali queimadas vivas, né? Porque cai fogo do céu sobre essas pessoas, como castigo e punição por essa revolta, já que o Moisés estava levando o povo ao destino, ou seja, a terra prometida. Ele foi escolhido por Deus, ele não se nomeou, eu vou. É que nem o chamado, você não se nomeia para o chamado te escolhe, tá? Então Deus fala, o seu chamado, o seu propósito aqui na terra é fazer isso, isso e isso. Então ele vai definir para você, cada pessoa tem um chamado diferente do outro. É por isso que algumas pessoas cantam, algumas pessoas pregam, algumas pessoas acolhem pessoas, outras pessoas abraçam, outras pessoas oram. Cada um tem um propósito diferente nessa terra. Como um corpo de Cristo, que é a igreja, temos várias funções. A mão tem uma função, o pé tem outra função, a boca tem outra função, enfim, cada um tem uma função. É por isso que também a gente não pode ficar com inveja das pessoas, porque nós somos diferentes e fomos trazidos, cada um aqui nessa terra, com funções diferentes por Deus. Nós nascemos para Deus, nós temos uma função em Deus, ou seja, o seu propósito é a função que Deus te trouxe, ou seja, alguma coisa em você, nos seus talentos, na sua personalidade, alguma coisa, e todas elas vão contribuir para a obra do Senhor aqui na terra através de você, tá? Deus vai usar você como instrumento para atingir outras pessoas. E isso vai de acordo com aquilo que ele colocou dentro de você. Então, o que ele colocou dentro de você não está em mim, e o que está em mim não está em você. Ou seja, cada pessoa é de fato única e tem um propósito único. Descubra o seu. Como? Orando, perguntando, Deus, qual é o meu propósito? Deus, por que eu vim aqui na terra? Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Quais são os meus talentos? Se você não sabe os seus talentos, pergunta para Deus, ele vai te revelar. Qual é o meu talento, Senhor? O que o Senhor colocou escondido em mim? Quais são os talentos que estão escondidos? Porque Deus colocou dons e talentos escondidos em nós, tá? Então, pergunte para Deus. Vamos terminar que já tá acabando a bateria aqui, 33. Algumas famílias dos levitas eram responsáveis pela música no templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes da família dos levitas, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moraram em Jerusalém. Então vamos lá. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher, chamada Maacá, e o seu filho mais velho se chamava Abidom. E os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeia e os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de família. Ner foi pai de Quis e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos. Saul rei. Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbal, que era o Isbosete, tá? Que depois foi rei também, mas não aguentou a pancada, tá? Então, o comandante da guarda, que eu não lembro o nome dele, é muita história, gente, muito nome mesmo, que foi o que literalmente governou contra Davi, até que ele decide se juntar a Davi, mas ele é morto pelo comandante da guarda do Davi, que era o Joabe, sobrinho do Davi, tá? O Joabe e o irmão dele, que eu não lembro qual é também. Então, Ner foi pai de Quis e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbal, que seria o Isbosete. Jonatas foi pai de Merib e Baal, e Merib e Baal foi pai de Mica. Merib e Baal era o Mefibosete, que depois foi acolhido, né, pelo rei Davi, tá? E ele passa a ter as terras, né, do avô, que era Saul.
Jonas foi pai de Merib e Baal, que é o Mefibosete, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jaera. Ai, que engraçado. Acás foi pai de Jaera e Jaera foi pai de 3 filhos, Amelete, Azimavete e Zinri. E Zinri foi pai de Moza, e Moza foi pai de Bineia. E Bineia foi pai de Refaías, e Refaías foi pai de Eliasa, e Eliasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Aziricã, Bocru, Ismael, Seraias, Obadias e Anã. E aqui acaba esse capítulo, tá? É o capítulo 9, a partir de agora, nos próximos, né, não amanhã, mas nos próximos a gente já vai ter história pra gente falar, tá? Lembrando que 1 Crônicas também traz parte das histórias dos reis, então vem com a história, um pouco da história de Saul, um pouco da história de Davi, um pouco da história daquele montão de rei que foi aqui no Reino Norte, foi aqui no Reino Sul, que eu venho contando pra vocês ao longo desse tempo. Não esquece, amanhã tem o último capítulo do nosso estudo, tá? É a última parte do nosso estudo, porque Deus não mente, tá? Completaço. Vai ser longo, umas 3 horas mais ou menos. Vou começar ali por umas 6 horas, 5 e pouquinho, mas é muito esclarecedor. Eu diria assim, é esclarecedor, tá? Demorou 4 anos para me entender, mas eu trouxe de uma maneira muito fácil, didática de entender. Então, assim, fica ligado, tá? Se você não puder assistir ao vivo, pelo menos você vai ter gravado e aí você assiste depois. Especial de Natal, né? Já que Jesus nasceu nessa data, é óbvio que ele não nasceu nessa data, a gente lembra disso, mas fala-se ali por volta de maio, junho, né? Fica ali março até junho, essa data que Jesus nasceu, mas a gente se lembra dele como sacrifício vivo, que é o que interessa. O Natal é a nossa reunião de família, é gratidão pelo sacrifício de Jesus e por a gente ter o que tem, por a gente poder estar junto com a nossa família. Que você aproveite a sua família, isso é dom de Deus, é graça. Que você aproveite comida, bebida, porque tudo isso é acrescentado, mas que você não se esqueça que o principal e o primordial da nossa vida é Jesus, tá bom? Deus te abençoe, bom dia e Feliz Natal! Tchau, até amanhã, hein? Eu venho cedinho. Tchau!